Bem-vindo ao podcast da Mahogany e hoje nós temos o convidado que é especialista em vendas, que é o Rogério, nosso gerente de franquias, mas eu não vou apresentar ele para vocês, ele mesmo vai se apresentar. Rogério, se apresenta para quem não te conhece ainda. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, pessoal, sou Rogério Pellegrino, gerente nacional de franquias da Mahogany e também vendedor, né, Pri? Como sempre. Sempre, claro. Todo mundo pode vender, né? Todo mundo pode vender. Como que foi a sua experiência em vendas? Me fala um pouquinho como que você começou vendendo, qual a sua primeira experiência, como que foi isso? Legal, Pri. Bom, primeiro partiu de uma necessidade, né? Então, isso já na adolescência, ali com 12, 13 anos de idade, né? Eu já trabalhava com a minha família na feira, né? Que legal. Eu vendia frutas na feira. Então, para mim, ali foi o primeiro contato, né? Tanto que eu não chamava o cliente, né, pelo nome de cliente, chamava ele por freguês. Meio antigo isso, né? É feira, né? É feira, bem freguês. É freguês. E ali foi minha primeira experiência, né, de conhecer o produto, né, de precificar o produto, a gente ter uma qualidade do produto, de ter um atendimento diferenciado e principalmente, né, o carisma de fazer a venda, o brilho no olho, o sorriso, o bom dia, a freguesa, né? Chamar o cliente pelo nome. Poxa, com 12 anos de idade, você já lembrava? Não era cliente, era freguesa, né? Então, Priscila, tudo bem? Vai levar hoje uma fruta fresquinha, né? Olha limão, olha manga, olha banana, né? Que legal. Então, o primeiro ponto de contato foi com a feira. Foi muito rico isso, sabe? Que legal. E fazendo uma correlação com a sua experiência da feira e atualmente, quais as principais habilidades que os vendedores precisam ter hoje? Hoje, a profissão vendedor, né? Antigamente era tudo muito no improviso, né? O vendedor bom era aquele que era sorridente, que se comunica bem, né? É aquele que fala bastante, né? Você fala bem, você é sorridente, você é feliz, vai ser vendedor. Né? Legal. Mas existe toda uma técnica por trás, treinamento, né? Muita leitura, né? Buscar conhecimento. Hoje a gente tem muita informação aí no mercado, a gente tem a web, com muitos cursos, muitas dicas, né? Então, assim, o vendedor ele precisa se profissionalizar. Tá. Né? É uma profissão como qualquer outra que precisa de estudo, de preparo e dedicação. Né? Na minha época, o vendedor era aquele que falava bem e falava bastante. Né? Então, hoje, o vendedor precisa ser aquele que ouve mais o cliente. Exato. Isso é muito importante, né? Então, o vendedor da atualidade, ele precisa saber ouvir melhor o cliente, fazer boas perguntas, que a gente chama de perguntas abertas, né? É uma técnica. Olha aí o treinamento. Quando era na feira, nem sabia que tinha técnica de rapport, de perguntas abertas. Mas investigava o cliente, né? Sabia se tinha filho, se ia levar a pera pro bebezinho, se... Sabia tudo, já né? batia o olho no carrinho da freguesa. Você via que tinha banana, poxa, comprou banana no concorrente. Né? Deixa eu tentar vender outra fruta. Vou vender outra coisa. Legal, muito bom. E quando eu te chamei pro podcast, a pergunta, eu falei assim, Rogério, a gente vai falar sobre se todo mundo pode vender. E aí, eu quero te perguntar isso. O que você acha? Todo mundo pode vender? Todo mundo pode vender. Mas calma, segura. Lá no final você fala o porquê. E qual que é o papel fundamental da empatia na área de vendas? Porque a gente falou das competências que o vendedor precisa ter. Eu acho que a habilidade de ouvir, né, tá muito ligada com a empatia, mas o que a empatia está diretamente ligada à área de vendas? Por que se fala tanto de empatia para o vendedor? Legal. Eu acho que o vendedor, ele é uma coisa mágica, sabe, Pri? Eu gosto disso, né? Pô, eu sou vendedor, eu me apresento como vendedor para as pessoas também, sabe? Então, acho que assim, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, né, de entender qual que é o momento do cliente, isso é fundamental para o vendedor. Isso se treina, tá? Isso é uma técnica, isso é treinável, né? Você ter empatia. Né? Então, você precisa estar preparado ali para entender qual que é o momento do teu cliente. Tem cliente que vai numa loja nossa Mahogany por necessidade. Sim. Hoje eu preciso comprar um desodorante, por exemplo. É um produto de necessidade. Eu preciso comprar uma fragrância porque eu tenho um evento, tenho uma festa, vou viajar, vou casar, né? Enfim. Então, você precisa ter essa sacada, né? Ter essa empatia com o teu cliente, entender
qual que é o momento dele? O vendedor ele precisa bater meta. Verdade. Ele precisa entregar resultado. Então, se ele atender um cliente pensando na meta dele do dia e na meta dele do mês, não que ele não tenha que pensar nisso, né? Mas se ele pensar só nos números... Vai ser seco, né? Exatamente. Tá? Não vai ter o brilho, o encantamento de ser vendedor. Então, ele precisa entender que tem um ser humano ali, né, na frente dele. E que ele precisa ter essa empatia, entender qual que é o momento do cliente, qual que é a necessidade, é resolver um problema, né, que quer um desodorante, por exemplo, quero resolver um problema, né? Não quero causar um problema, passo um desodorante para não ter um problema. Exato. Mas uma fragrância, um momento especial, poxa, isso envolve emoção. E ele precisa ter essa empatia para entender qual que é a busca daquele cliente no momento. Verdade. E aí você falou que às vezes o vendedor está focado só na meta, né? E quer atender o cliente rápido para logo atender outro. Quais são os principais erros que os vendedores cometem nas lojas? Que você vai visitar bastante loja, né? Você já tem uma baita experiência. Baseado em tudo que você vê, ouve, recebe de relato, quais são os principais erros? Eu acho que a ansiedade, né? Estava lendo até uma matéria recentemente que o Brasil é o país que mais tem pessoas ansiosas no mundo. Nossa. Né? Incrível isso, incrível. Né? Ainda mais na área de vendas, né? Quer bater meta? Imagina só. Eu acho que a ansiedade pode ser um fator ali, um desafio, né? Você manter o equilíbrio, né? Você manter o foco no teu cliente, né? E acho que isso é fundamental, né? Então, você entender qual que é o momento do teu cliente, qual que é a busca, né? Eu sou de uma época, né, que a gente deixava o nome ali na listinha da vez e tinha 10 vendedores na loja, então eu estava no terceiro ali da vez para atender, eu já estava de olho para entender quem que é meu cliente, porque pode ser que entre 2 clientes de uma vez, eu tinha que estar concentrado ali, esperando o momento certo do meu cliente. E às vezes eu ficava observando o meu cliente, ele vinha na minha direção, né? E às vezes vinha uma mulher, mas ela estava com o marido foi com as crianças por um lado e ela entrou sozinha na loja. Mas eu já percebi que ela estava com o marido e 2 crianças. Sim. Então, vendo para ela uma fragrância, vendo para ela um hidratante. Apresenta, né? Mas eu vendo produtos para os filhos e vendo produto para o marido. Estou dizendo que eu vou conseguir vender, né, para o marido e para os filhos, mas eu sei que ela tem um marido, eu sei que ela tem os filhos. Eu posso pelo menos apresentar esses produtos, mesmo que ela não compre isso na hora, mas ela sai com a experiência de conhecer. Verdade. Isso é muito importante. Então, se você está muito ansioso, se você não está concentrado com o teu cliente que vai entrar na loja, você perde esse time. Você perde uma grande oportunidade de vender mais ali para o cliente e, de repente, fazer uma venda futura também numa outra oportunidade, né? Porque, às vezes, a pessoa está tão ansiosa em fazer a venda que não olha ao redor o que está acontecendo, né? Se o cliente está acompanhado, se o cliente tem filho, ou pergunta para o cliente, né? Deixa de fazer a investigação porque quer vender e está focado nisso. E, até baseado na ansiedade... Por que você acha que tem tantos vendedores hoje frustrados e até traumatizados com a área comercial? Nossa, pesado isso, né? Eu não estou nesse índice aí, né? Não, nem eu. Olha, eu acho que assim, a pergunta que você abriu aqui no nosso podcast, né? E aí, todo mundo pode vender? Todo mundo pode vender. Mas sabe que todo mundo quer vender? Tô queimando a largada, né, Pri? Não, mas é outra coisa. Mas todo mundo quer vender. Poxa, eu sou vendedor realmente de verdade. De repente, a gente tem a questão do ser e a questão do estar, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento ali de transição e ela está vendedora naquele momento. Mas não, ela não quer. E tá tudo bem, mas ela quer se formar, quer ser advogado, quer ser médico, quer ser engenheiro. Tá tudo certo, mas ela precisa, naquele momento que ela está vendedora, tem que ser a melhor vendedora, o melhor vendedor. Verdade. Tem gente que tem o dom mesmo de ser vendedor e é mesmo, e quer seguir essa carreira, né? É o que eu gosto, não me vejo fazendo outra coisa, se não for estar atuando na área de vendas, né? Sim. Mas acho que hoje causa um pouco essa frustração, aí não tem como não falar disso e não falar um pouco da ansiedade. Verdade. Também. Tá ligado, né? Então, as pessoas precisam entender o que ela quer para a vida profissional dela. Sabe? Se projetar futuramente, o que eu quero ser do meu futuro também. Acho que isso está muito associado com a questão do que eu quero para a minha vida. Quem eu vou ser daqui a 5 anos, quem eu vou ser daqui a 10 anos. Verdade. Isso é fundamental. Às vezes a pessoa se frustra, por quê? Porque ela não gosta de ser vendedora. E se ela não gosta, ela entende que isso é um momento profissional, é só uma etapa que ela está passando na vida e aceita isso, é mais fácil. Mais fácil. Né? Tem que procurar ajuda, às vezes, né? De um profissional. Às vezes é necessário. Sim. Porque às vezes ela não queria ser vendedora, está vendedora
e se traumatiza num grau que não consegue nem trabalhar com outra coisa que é o que ela escolheu para o futuro, né? Numa outra empresa que eu trabalhei antes da Mahogany, que eu fiquei lá 16 anos também, foi muito aprendizado, né? Tive toda uma trajetória, comecei como vendedor, saí como executivo de franquias também, e uma vez um franqueado falou, Rogério, eu tenho aqui 5 vendedores, mas eu tenho 3 vendedoras aqui que eu já treinei, já gastei grana, paguei treinamento, investi, fiz premiação, e essas 3 vendedoras não desempenham. Sabe, não tem um resultado legal, não sei mais o que fazer. Bate um papo com ela. Falei, tá bom. Então, eu cheguei para uma, com 2 eu conversei, eram coisas ali que dava para a gente resolver e estava tudo certo. Ajuste. Ajuste, claro, né? Enfim. E aí uma terceira, eu falei assim, vem cá, me responde uma coisa. Você já fez todo treinamento, todo investimento, você gosta de vender? Aí a pessoa, Rogério, sinceramente, eu não gosto. Sabe, ele tem que ficar ali falando com o cliente, convencer, né? Ele não leva. Quando ele não leva, me dá uma raiva dentro de mim. Aí eu falei, calma, respira, né? São perfis, a pessoa não né? gosta. Você perguntou para a pessoa se ela gosta de vender, se ela tem vocação para isso, aptidões para isso. A pessoa não gosta. E surgiu uma oportunidade nessa empresa, né? Para trabalhar ali na parte administrativa e a menina está lá até hoje. Nossa, que bacana. Feliz da vida, sabe? Fez faculdade de administração, se formou e cuida do financeiro. Olha que bacana. É um ótimo financeiro para esse grupo de franqueados. Mas como vendedora, eu não... Então, assim, não gostava, né? É aquilo que a gente volta. Todo mundo pode vender? Pode. Mas a pessoa precisa querer ou, né, ter pelo menos ali uma compatibilidade com a área comercial. Falando de área comercial, qual dica que você pode dar para quem está começando na área comercial a trabalhar numa loja, por exemplo? Quais são as dicas? O vendedor está hoje, primeiro dia de loja. Finge que eu sou essa vendedora. Qual dica que você teria para dar para esse vendedor? Nossa, que legal, que gostoso. Você fez eu voltar aqui umas décadas atrás, né? Muito bom. E algumas décadas... Uma vez vendedor, sempre vendedor. Sempre vendedor. Eu acho que a questão da proatividade, né, da simpatia, né, isso é fundamental, né? Você querer aprender, né, você observar também com aqueles que são os mais experientes, né? Eu aprendi muito assim também, vendo os mais experientes. Então, eu via pessoas que falavam alto, gesticulava com o cliente, que é um pouco o meu perfil. Eu vi vendedores muito melhor do que eu, que não ouvia a voz desse vendedor. Então, ele tinha um timbre de som mais baixo, uma voz mansa, e vendia muito também. Então, eu fui aprendendo, olhando, né? Olhando, pegando o melhor daqueles vendedores que eu achava o máximo quando eu comecei minha trajetória. Né? E fui construindo a minha. Então, isso é muito importante. Começou no primeiro dia, poxa, observa aqueles que são os melhores vendedores. Precisa entender que você, Pri, é uma pessoa única. Eu sou um ser único também. Ninguém não precisa ser igual a você, nem você ser igual a mim. Mas vai pegando o melhor de cada um com a tua essência. Verdade. Se você quer ser vendedor, isso é o primeiro passo. Depois você vai pegando, aprendendo com os melhores, e você tem livros, você tem treinamentos online, muita coisa boa, gratuita, Verdade. muito livro que ensina técnicas de venda, sabe? E você vai ali adquirindo aí, né, essas informações, e daqui a pouco você vai virar aí a melhor batedora de meta da tua loja. Vai voar, né? Como dizem. Certeza. Falando de negociação, quais são os principais empecilhos ou que o cliente tem quando ele vai negociar numa das nossas lojas, por exemplo? O que você mais ouve? Qual dica que você tem para dar para esses vendedores que estão negociando? Legal, Pri. Não, isso é ótimo. Oh, tá virando quase um treinamento isso aí, né? A próxima pergunta é: qual é a importância do treinamento? Olha aí. Não tem jeito, né? A gente sempre vai ali para a questão do aprendizado, de buscar informação, do treinamento, né? Mas acho que assim, você conhecer o teu produto é fundamental. Conhecer o teu produto e conhecer a concorrência. É muito importante isso. Então, a gente falou de técnica de vendas, né? De aprendizado, de aprender com os melhores, de aprender lendo, de aprender treinando. Sim. Então, conhecer o teu produto e conhecer a concorrência. Conheça o teu produto, domine sobre o teu produto.
pegando o gancho com a Mahogany, né? Poxa, a gente tem a questão do storytelling, que a gente fala tanto. Verdade. Né? Todos os nomes de nossas fragrâncias, né, tem um significado literal. Verdade. A grande maioria dos perfumes tem um perfumista ali, né, por trás, assinando que ele tem uma história. Isso é muito importante. A embalagem, muitas vezes a gente tem uma embalagem das nossas fragrâncias também com uma história muito rica. Verdade. Então a gente conta uma história muito bem contada para o cliente. A gente agrega, né, qualidade, relevância, história para o nosso produto. E conhecer a concorrência. Eu olho para a concorrência de verdade. Não tem história nenhuma contando nos produtos dele. A gente é tão rico de história. Sim, sempre. Né? Então, conhecer o nosso produto a fundo, treinamento, né, Pri? De produtos, né? Academia Mahogany, né? Legal, agradece, né? E conhecer a concorrência, Pri. Porque aí você vai conseguir contornar as objeções do cliente, principalmente por aquela objeção, né? Que é uma das primeiras ali do cliente. Ah, tá caro. Nossa, como é bom quando o cliente fala tá caro, sabe por quê? Porque ele abre uma avenida de oportunidade para você contar a história do teu produto. Eu participei de um treinamento que o treinador falava, quando você ouve aquela palavra japonês, você já tem que se preparar. A gente falou, que palavra? Ele, tá caro. Tá caro. Aí a gente falou, sim, realmente, a gente tem que se preparar, mas não ir com o cliente por tudo, mas tá caro comparado ao quê? É isso aí. Né? É isso aí. Porque às vezes tá caro comparado, vamos usar o desodorante, né? Não desmerecendo, mas tá caro comparado com um desodorante Rolon que a gente encontra no mercado. Mas e com um desodorante que realmente vai trazer um momento mágico, vai hidratar a pele, não vai suavizar as linhas, né? Que às vezes fica escuro. Então, assim, não é tão caro, né? É saber negociar e saber como negociar. É isso aí, Pri. Então, a principal dica de negociação é ouvir mais, observar o cliente e falar na hora certa. É isso? É isso aí, é muito importante, né? Legal. Ouvir bem, fazer boas perguntas, né? As perguntas abertas, que a gente fala muito em treinamento, né? De técnicas de venda. E aí, você ouvindo bem o teu cliente, fazendo boas perguntas, mais uma vez, né? Isso é uma técnica de venda. Sim. Existe uma técnica para você fazer boas perguntas para o teu Exato. cliente. É. E aí, você ouvir, processar tudo, aí você vai ter empatia, vai fazer uma ótima sondagem e vai saber mostrar o produto certo para o teu cliente. Exato. A gente estava falando ontem sobre as decisões, que toda decisão ela é racional, baseada por um sentimento. Queria que você falasse um pouco melhor sobre isso, porque tem a ver diretamente com vendas, né? Claro. Porque o cliente ele decide comprar por quê? É um ato racional, mas tem um sentimento por trás disso, não é mesmo? É verdade, é. O que você me explicou? Compartilha com o pessoal. Legal. Eu acho que tem esses dois fatores, né? Eu acho que a maior parte da venda ela é um fator, né, totalmente emocional. E tem a questão da razão como parte do princípio da necessidade. Sim. Poxa, eu preciso comer, estou com fome. Verdade. Se eu estou com fome, tem um restaurante aqui na esquina. Eu vou comer. Poxa, vai matar minha fome, eu vou comer nesse restaurante. É isso mesmo. Mas, poxa, eu quero sair para jantar, para comemorar o meu aniversário de casamento com a minha esposa. Poxa, peraí. Né? Eu não estou com fome ainda, mas eu vou procurar um lugar bacana, um lugar legal, uma comida boa, que vai trazer uma experiência. Né? Então, tem essa diferença, né? Então, acho que assim, o vendedor ele precisa ter essa sacada, né? Porque às vezes ele vai se deparar com uma situação que vai entrar uma cliente na loja, falando ao celular, apontando para a prateleira, ó, quero um desse. Então, fulano, e como é que vai ser a nossa viagem? E você tem que entrar nessa sintonia, nessa vibe do teu cliente. Não é a hora de puxar assunto, porque você não vai atrapalhar. É hora de fazer cliente. amizade. Né? Ora, é hora de você já ir ali e decidir. Na verdade, a cliente já decidiu, ela já sabe o que ela quer. E o vendedor tem que se conhecer, saber quem ele é na essência dele. Porque tem vendedor que vai olhar, nossa, que cliente mal educado, nem me deu bom dia. Fica Quem triste. disse que ela precisa te dar bom dia? Ela precisa comprar com você, você precisa bater a meta. Tem que ser bem resolvido nesse sentido. Não vai para casa magoado porque ela não te deu bom dia. Comprou, tá tudo bem. E como tem vendedores que eu já vi por aí, Pri, que vira best friend do cliente, vira melhor amiga, cliente vai toda semana, leva trufa, leva para tomar café, e aí o vendedor parou de vender, não vende mais, Só virou fez amiga. amizade.
Só fez amizade. Então o vendedor fez tudo bem, conquistou. Mas por que não fez a venda? Por que não fechou essa venda? Sim. Né? Então você vê que, olha que é lindo isso, porque se a gente pega até fica a dica aí, né? Nos próximos, trazer histórias de vendedores aí, Exato. de relacionamento profissional, né? Com seus clientes. Então, quando eu era vendedor, tinha cliente que levava lanche para mim, levava suco. Mas você vendia. É claro que eu vendia. Você me trouxe os... Vem cá, deixa eu te mostrar a coleção nova que Já chegou. que você está aqui... Sim. Né? Então, acho que é muito importante isso, né? Então, quando a gente vai por esse caminho, né, a gente vê que o lado emocional, de criar vínculos, isso gera venda. Verdade. Isso gera venda. Verdade. Né? Verdade. E tem o lado da razão também, claro, é a compra por necessidade. Chega um cliente na tua loja, eu preciso dar um presente, estou indo para o aniversário da pessoa, Priscila, me ajuda a resolver, preciso dar uma fragrância masculina. Poxa, resolve isso, tá tudo certo. Sim. Tá? Se você tem a oportunidade, né, de usar o lado emocional, tô vendo você, Priscila, você foi lá, você vai para o aniversário do teu primo, quer dar uma fragrância, mas vi na tua mão que você tem uma aliança, que você é casada, né? Você tem entre 25, né, e 28 anos de idade. Então, daqui a pouco falei do teu marido, e pro teu marido, vamos aproveitar também, levar uma fragrância para ele. Observar. Como que ele gosta de se perfumar. Ai, Rogério, eu tô super com pressa, inclusive tenho que pegar minha filha. Qual que é a idade da tua filha, Priscila? Ah, ela tem 5 anos. Poxa, eu já guardei isso, fidelizei você, fiz o teu cadastro, né? Você virou uma Mahogany Lovers. Poxa, quando eu for ter um relacionamento com você, fazer um trabalho de pós-venda, eu sei que você tem um marido, eu sei que você tem um filho também. Então, olha o lado emocional aí aflorando, né? E eu usando isso ao meu favor para fazer uma venda futura para você também. Verdade. Né? Bom, passa rápido, né? Rápido. Eu falei isso, eu acho que em todos os episódios. Passa muito rápido, as entrevistas Verdade. são rápidas. Mas, resumindo, todo mundo pode vender. Desde que a pessoa queira. Acho que o querer, ele tem que vir primeiro. Tá Todo certo. mundo pode, desde que o querer venha antes. Eu não descobri até hoje, eu com 43 anos de idade, né, com 27 anos de experiência aí como vendedor, né, eu não descobri ainda um treinamento de querer. Quando Não, você acho que não descobrir, existe. você me ajuda. Né? Tem um treinamento que faz você querer né, ser vendedor. Sim. Então, espero que depois desse podcast, quem ainda não se identificou como vendedor, se despertou a vontade de querer ser um vendedor, fala, né? Porque Me a gente avisa. pode Exato. achar uma oportunidade aí de criar um Verdade. treinamento. Mas primeiro precisa querer. É. Primeiro passo é esse. A pessoa quer, aí depois vem o aprendizado, vem o desenvolvimento, e aí com certeza, aprendendo tudo certinho, vai ser um vendedor de sucesso, com certeza. Tá ótimo. Rogério, muito obrigada pela sua que agradeço, participação. Pri. Foi ótimo. Obrigada a você que está com a gente. E fique atento que em breve vão ter novos episódios do podcast da Mahogany. Tchau, tchau.